Bate-papo Novo Tempo. Muito bem, o nosso bate-papo Novo Tempo com o meu amigo Haroldo Melo, diretamente aí do Zoom. Fala, Haroldo Melo, bom dia. Meu amigo, estamos todos aqui. Bom dia, Didi. Bom dia, meus amigos da Rádio Novo Tempo. Agora pela internet. Estamos juntos. Dá um zoom aí, dá um zoom. Dá um zoom. Aumenta aí a imagem. Meu amigo, essa semana promete, hein? O nosso bate-papo. Vamos falar sobre pensamento, emoção e sentimento. A gente tem percebido aí muitos casais passando por dificuldades nessa pandemia em casa, começam a brigar, pensamentos, sentimentos negativos, as emoções. Como controlar tudo isso é o que nós vamos falar hoje aqui no nosso programa, ok? Exatamente, meu amigo, porque não está fácil 24 horas no mesmo ambiente, com a mesma galera, mesmas paredes. Os pensamentos, às vezes, ficam, né? Ficam meio urutus. Complicado, né? Fica meio complicado. Ainda mais a mulher começa, de repente, cobrar muito, né? Ela quer, lava a minha louça, arruma a casa, você só bagunça tudo, deixa a sua roupa jogada pela casa, deixa a toalha molhada em cima da cama, aí começa aquela raiva toda, meu amigo, não há quem segure, hein? Não, e principalmente quando tem menino chorando dentro de casa. Aí é que a coisa pega fogo mesmo. Aí pega. Mas, Haroldo, o que a Bíblia diz aí sobre pensamentos, sobre emoções, sobre sentimentos? Rapaz, Deus é muito sábio. Ele gastou um bom tempo falando sobre pensamento para a raça humana, mas eu peguei alguns trechos que ele falou. Lá em Crônicas, 1 Crônica, ele diz que esquadrinha o desígnio do pensamento. Em Salmo, ele diz que penetra os nossos pensamentos. Em Jó, ele diz que conhece os nossos pensamentos. Lá em outra parte do Salmo, ele diz que os nossos pensamentos são vãos. E Deuteronômio diz que a maioria dos nossos pensamentos são vil, que o nosso coração tem esse sentimento vil. Então, veja como Deus deu tanta importância para o pensamento, que ele esquadrinha, conhece, vê e sabe o tipo de pensamento que vai no ser humano. É mole o negócio desse? Deus é sábio, é poderoso, ele sabe o ser humano que ele criou, por isso que ele falou sobre pensamento. Exato. Mas, Haroldo, eu queria que você fosse um pouquinho mais além, que você fizesse de uma forma rápida para a gente uma definição do que vem a ser pensamento, emoção, sentimento, que não é tudo a mesma coisa não, mas pelo que a gente pôde perceber, está tudo relacionado, né? Está tudo ligado, não é verdade? Com certeza, um está linkado com o outro. Mas vamos lá, o que é o pensamento? Vamos lá. Pensamento é a forma de um processo mental que o ser humano tem para perceber o mundo ao redor de si. Ou seja, para ele fazer uma leitura de cenário, né? E o pensamento, ele sempre está respondendo a uma motivação e ele permite, né, que sejam projetadas ideias. Então, veja como é interessante ter uma forma processada de pensar organizado, né? Quer dizer, eu vejo o que eu estou vendo me impulsiona a pensar. E o que eu estou vendo responde à motivação do meu pensamento, e aí eu começo a criar ideias. Se eu vejo um balão no ar, eu penso sobre aquele balão, o que sustenta ele no ar, quanto fogo, quantos quilômetros ele viaja. Então, é assim que processa o nosso pensamento, desde que seja, né, uma forma organizada. Porque tem aquele pensamento ocasional, fortuito, que o cara levanta, sai de casa, não tem nada na cabeça. Então, a primeira coisa que ele encontra, que ele vê, ele começa a elaborar o pensamento e a vida dele durante o dia vai ser toda assim, diferente daquele que já tem um processo elaborado de pensar, de agir, de ver o cenário da vida dele naquele dia. Então, esses são os pensamentos. Isso. E as emoções? A emoção
ela é uma sensação física, né? E emocional. E ela traduz aquilo que eu sinto, que eu vejo. Então, por exemplo, tem aquelas emoções chamadas primárias, o medo, a tristeza, a alegria, né? Então, veja, quando Adão fugiu da presença de Deus, que ele disse que teve medo, ele estava nesse sentimento primário. Agora, quando eu sinto culpa, sinto ciúme, tenho vergonha, como também Adão teve vergonha, já é uma imagem, uma emoção secundária. E tem aquela emoção de fundo, que é o pano de fundo de tudo. Por exemplo, você está na rádio, por quê? Porque você tem um bem-estar aí na rádio. Mas se você não tivesse, você não estaria aí na rádio. Então, o bem-estar, a calma e o mal-estar são emoções de pano de fundo que move o ser humano. Então, dentro do bem-estar, você pode ter emoções secundárias e emoções primárias. Primárias. Então, já falamos do pensamento, falamos da emoção e agora faltou a gente falar do sentimento. O sentimento é uma consequência das emoções, né? São sentidos pelas pessoas de acordo com a sua experiência, com a sua personalidade, a sua cultura, a sua criação. O sentimento, na realidade, é uma observação das emoções. E aí ele traduz a emoção que vai para o pensamento. Por isso que há esse link, né? Eu penso, eu tenho a emoção, eu sinto. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi bem. O pensamento leva à emoção, que leva ao sentimento, seria mais ou menos isso? Exatamente. Uau! Então, é um negócio sério. É muito sério. A gente consegue controlar os nossos pensamentos? A gente consegue controlar o que a gente pensa, adaptar ou não tem como? Vai vir um pensamento em qualquer momento, compete a mim ou frear ele ou dar a corda para ele? Como é que funciona isso? Exatamente. Por exemplo, você pensa em fazer uma viagem e aí você vai dar curso para essa viagem de férias e tudo mais. Mas, de repente, você pensa em meia-noite fazer uma churrascada. E aí você vai ver que tipo de situação esse pensamento vai te trazer. Entendeu? E aí você pode recrudescer desse pensamento e não fazer a churrascada meia-noite. Então, o pensamento, você pode, como diz um poeta, ele pode estar sobre a sua cabeça como um passarinho, ele pode fazer ninho, como você pode evitar que ele faça ninho na sua cabeça. Aí que está o grande segredo. Desafio. É o segredo, né? Porque não é fácil, né, gente? Não, não é. Não é fácil. Principalmente sem pensamento. Linkando agora com a pandemia, tem muita gente que está com pensamento que não é bom, né? Muita gente com pensamentos que nada acrescentam na vida das pessoas. E a gente até tem culpa, em parte porque a gente está recebendo aí uma enxurrada de informações negativas, ou até a gente mesmo vá até essas informações, a gente fica acessando sites que só trazem notícias ruins, ou a gente vai assistir seriados violentos, afinal de contas não tem nada para fazer, então vou assistir esse filme aqui ou esse seriado aqui. Isso vai formando pensamentos, né, destrutivos, não é verdade? Vai. Pensamento, filme violento. O que traz de pensamento? Ações violentas, emoções violentas, sentimentos de violência. Né? Você assiste um seriado romântico, que pensamento traz? Cenas de amor, emoções amorosas, um sentimento de amor. Mas se você assiste, tem um seriado de ficção científica, o que a sua mente vai pensar? Vai pensar exatamente naquela conjuntura ali, o Avatar, por exemplo. Quantas pessoas nutriram aquele pensamento, sentiram aquela emoção, tiveram aquele sentimento e a vontade de estar naquela floresta do Avatar?
Então, cuidado. Seus pensamentos podem lhe trazer ganhos qualitativos, mas podem lhe trazer muitos prejuízos emocionais e sentimentais. É por isso que a gente está sempre orientando você que está aí com a gente a ler a Bíblia, a ler bons livros, né? Tem tanta gente, viu, Haroldo, que não pega há muito tempo um livro para ler, né? Mas gasta horas Exatamente. na internet vendo filmes. Tem gente que fica jogando videogame a noite toda, tem coragem de jogar videogame a noite toda. Aí não sabe por que Exato. perde sono, por que está mais agressivo em casa, porque não tem paciência para ler a Bíblia. Mas é claro, você está sendo estimulado a ver coisas que não prestam, né? Então, Olha, tem uma escritora americana chamada Ellen White, ela diz o seguinte: nós não devemos centralizar o pensamento em nós mesmos, nem permitir que esse pensamento demore no nosso próprio eu. É muito perigoso, porque a nossa capacidade de analisar as coisas ela é muito limitada, então é muito perigoso. E outra coisa, quando eu centralizo muito o meu pensamento em mim e nessa materialidade do mundo, a tendência é me afastar de Cristo. E aí, como é que eu vou dirigir meu pensamento para temas melhores, elevados, temas que tragam qualidade de vida, temas que tragam uma qualidade de emoção, de sentimento com a minha família? Então, é muito perigoso ficar atrelado àquilo que eu quero, que eu penso, que eu acho. É muito perigoso. Então, eu tenho que ter cuidado com isso aí, para não ficar tão atrelado assim. e pensar no eu impede que você pense no outro, né? Então, a gente hoje tem uma grande oportunidade de pensar no próximo, porque embora eu tenha na minha casa arroz e feijão, tenho tudo, tem muita gente que nessa pandemia não está tendo praticamente nada. Então, se eu penso Exato. no outro, penso em ajudar as pessoas, por que não usar as ferramentas, né, que nós temos aqui, a tecnologia, para mandar uma mensagem de conforto e consolo para alguém, né? Olha, você tocou numa coisa importantíssima. Quando eu penso em ajudar alguém na pandemia, qual é a emoção que eu sinto? Em dar uma cesta básica, em dar um telefonema para alguém, em conversar com alguém do outro lado. Só o pensamento de fazer isso, que emoção te traz? Que sentimento você vai nutrir disso aí? E quem está do outro lado recebendo uma coisa dessa, que pensamento ele vai ter, que emoção ele vai ter, qual é o sentimento que ele vai construir com tudo isso? Então, você tocou numa coisa na pandemia que é muito importante na vida do ser humano. Pense no outro e pense menos em você mesmo. É verdade. Bom, para a gente poder encerrar, porque o tempinho já está acabando, tem uma historinha aí que você ficou de contar, não foi? Alguma coisinha aí Tem. que queria que você... Só para a gente poder entender na prática como é que funciona isso, porque a gente é tentado a ter emoções, sentimentos, né, em cima dos pensamentos e das atitudes que os outros têm em relação a nós. Vamos lá, conta essa historinha aí. É o seguinte: o pensamento afeta a forma como nós nos sentimos e como agimos. Uhum. O que eu sinto e vou fazer. Então, veja esse caos. Esse é um caos. É um caos. Estava andando na rua. Digamos que você estava andando na rua, né? Passou por mim e eu nem te cumprimentei. Já pensou um caso desse? Já parou para pensar? Aí o que você pode pensar ou o que a pessoa pode pensar? Primeiro, ele não gosta de mim. Segundo, ele não tinha o direito de me ignorar. Terceiro, será que ele está com raiva de mim? Quarto, ele não deve ter me visto. Esse é o pensamento que se elabora quando se vê uma situação dessa. Leitura de cenário. Uhum. Lembra? Leitura de cenário para o pensamento. Aí vem o sentimento e a emoção. Tristeza, raiva, ansiedade, ou você fica indiferente com a situação. Agora, veja, qual é o comportamento ou ação que vem de imediato? Você pode chorar de raiva ou chorar porque foi desprezado,
nunca mais falar com um colega que você passou, que cruzou por você e não falou nada com você, ou ligar desesperado. Não é aquele desespero de morte, mas ligar desesperado querendo saber o que aconteceu com o camarada, ou se omitir e negligenciar, não fazer nada. Você está entendendo como é interessante uma leitura de cenário? Que pensamento, que sentimento e que ação ela joga na vida do ser humano? É muito sério o caso do pensamento. O cara pensou 4 possibilidades, né? Teve 4 expressões de sentimento e emoção e 4 tipos de ação que ele podia fazer. A gente poderia levar essa história aí para outros exemplos, né? Poderia ser, de repente, até no Facebook, uma curtida que alguém não deu em cima de uma imagem que eu coloquei, alguma mensagem que eu coloquei, né? Ah, ele curte de todo mundo, mas a minha mensagem ele não curte, ele não gosta de mim e tal. Tem gente que está assim, né? Está entrando em parafuso. Sim, exatamente. Não ou tem não marca, né? Ou não marca. Ou não marca. Aí vem todos esses pensamentos aí, atribulando a mente da pessoa, trazendo uma emoção carregada, pesada. Eu sempre digo assim, emoção carregada, pesada, ela é igualzinho. Emoção carregada, pesada é igual a uma manada de elefante, de hipopótamo e rinoceronte. Haja abraço para carregar essa emoção, Nossa. não? Então, resumindo tudo que a gente tentou passar para você, cuidado com as suas emoções, com seus sentimentos, mas, sobretudo, com aquilo que você está pensando, porque é isso que vai coordenar, vai controlar para que você tenha as atitudes corretas, para que você tenha os sentimentos corretos. Então, não leve em consideração qualquer coisa e nutra a sua mente com coisas boas. Não fique ouvindo coisas negativas, nem fofocas, né? E nada que venha te afastar de Deus. Então, procure ler bons livros, procure ver bons filmes, se tiver algum, né? Que hoje em dia está tão difícil, né? Mas tem um ou outro que você pode ver. Também. Não é verdade? E na internet também, use realmente a internet para o bem, cuidado com as coisas que você faz, cuidado, se vê algum pensamento assim, logo pense, vale a pena, estou pensando bem, se for um pensamento ruim, já joga para fora, já joga para o escanteio, pense em coisas boas. Haroldo, vamos deixar o teu número aí, vamos lá para contato, que eu sei que você gosta do Zoom, você não está podendo ter contato com as pessoas, mas pelo Zoom você está fazendo palestras, não é? Ah, com certeza. Eu tenho palestras no Pará e fora do Pará. Vamos lá. 98456-1312. Repetindo. 98456-1312. É muito fácil, né? Muito 8, fácil. 456, 13, volta um pouquinho, 12. Né? E o nosso próximo programa qual vai ser? Vai falar sobre emoções, sentimentos que geram hábitos e comportamentos. Muito bem, muito bem. Haroldo, muito obrigado. Bom final de semana aí. Hoje é quarta-feira, né? Ainda tem muita semana pela frente. Hoje é quarta-feira. Tem muita semana pela frente. Que Deus te abençoe e te use aí nos seus trabalhos e também nas suas palestras, tá? Até semana que vem, meu querido. Até semana que vem. Um abraço a esses queridos, amados ouvintes, né? E que agora estão na rede social da Novo Tempo. É isso aí, gente. Até semana que vem. Tchau. Bate-papo Novo Tempo.